Show de bola, boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa semana a gente teve algumas atualizações na grade, a gente está num processo de reformulação que tá foda, mas a gente vai conseguir vencer ele logo, tá? E aí eu entrei exatamente porque eu sou o cara que entra para fazer essas coberturas, né? Essa é a vantagem de estar aqui na escola e morar aqui, né? Porque aí qualquer coisa que acontece, eu já entro lá. Por isso que de manhã já joguei no grupo lá, falei, hoje é aula de constitucional e vamos para cima, continuar aí a partir de onde nós paramos na última aula, né? Última aula nossa que foi no domingão. Domingão nós começamos a falar das regras gerais, não foi isso? Dos direitos fundamentais. Começamos ali a trabalhar as características gerais e falei para vocês que nessa aula, no começo da aula, nós começaríamos com um tema bem gostoso, bem legal, que é a aplicabilidade das normas constitucionais. Foi isso aí que eu falei para vocês, não é isso? Que é bom. Por que é bom começar a aplicabilidade no início da aula, né? Porque aí sua cabeça está fresca. Porque essa é uma matéria que exige de você uma capacidade de compreensão. Uma parte dela você vai decorar, mas outra parte você vai ter que compreender. Porque você vai encontrar nas questões de prova dos tribunais, seja pela banca FCC, seja por outra banca, como por exemplo a OCP, seja a banca do CESP, cara, a banca que for, você vai encontrar questõezinhas que vão exigir de você ou memorização ou compreensão, tá? Então, dentro de direitos fundamentais, eu vou abrir esse parêntese agora. A gente está dentro dos direitos fundamentais e eu vou abrir o parêntese. Por que eu abro esse parêntese da aplicabilidade aqui? Porque, por causa do parágrafo 1º do artigo 5º. Então, se você vê no texto constitucional, o parágrafo 1º do artigo 5º diz assim, ó, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 1º do artigo 5º fica lá no finalzinho do artigo. Então, naquele material que eu disponibilizei para vocês, vocês vão lá, no finalzinho do artigo vai ter os parágrafos. Ele vai dizer, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. É por causa deste parágrafo que eu vou entrar em aplicabilidade agora, tá? A aplicabilidade das normas constitucionais. Aplicabilidade das normas constitucionais. Alguns editais, principalmente de TRT, ele vem trazendo esse tópico à parte. Ele vem lá, claro, lá, tipo, ó, tu tem que estudar aplicabilidade. Nos outros editais que não trazem esse tópico à parte, vocês vão estudar por causa do parágrafo 1º do artigo 5º. Então, todo edital de direito constitucional cai artigo 5º. Todo, sem exceção. Então, caiu o artigo 5º, você vai estudar isso por causa do parágrafo 1º. Se ele trouxer aplicabilidade à parte lá no edital, velho, pode contar os dias, porque ele estará na tua prova. Porque é um tema, principalmente FCC, é um tema maravilhoso para pegar os alunos, porque é um tema que dá trabalho para você estudar, tá? Então vamos lá, o que é a aplicabilidade das normas constitucionais? O que é isso? A aplicabilidade das normas constitucionais tem a ver com a capacidade que a norma tem de produzir efeitos. Então, eu leio uma norma na Constituição Federal. Ela está lá escrita na Constituição Federal. Qual que é o efeito que esta norma produz? Essa é a pergunta que se responde quando se estuda aplicabilidade. É descobrir qual que é o efeito. Existem vários estudiosos do direito constitucional que definiram classificações para esse estudo. Mas só um cara cai em prova. Olha que massa. Então, vários estudaram, mas só um cara cai em prova. Quem que é o cara que cai em prova? De vez em quando vocês vão encontrar uma questão de prova com o nome desse cara lá. Aí já não vai ser estranho para você. É o José Afonso da Silva. José Afonso da Silva. Ai, Daniel, então amanhã mesmo vou comprar o livro dele. E pelo amor de Deus, não faça isso. Não mexe com isso não, filho. Não mexe com isso não. Porque o livro dele, esse cara aqui é um doutrinador muito denso. Você não precisa disso para concurso. Você só precisa assistir a aula agora e entender, tá? E aí, para você entender como é que funciona a classificação que o José Afonso trouxe para compreender a aplicabilidade das normas constitucionais, eu vou contar para vocês uma história, que é um sonho que o José Afonso teve. Então, o José Afonso estava dormindo, deitou na cama, e aí ele teve um sonho
que foi uma revelação do anjo. O anjo aparece para ele e fala assim: José, eu vou te revelar a classificação da aplicabilidade das normas constitucionais. E a primeira coisa que o anjo disse para José foi: José, as normas constitucionais, elas podem ter uma eficácia jurídica ou uma eficácia social. Então, lembre-se que eficácia é o outro nome que eu dou para aplicabilidade, tá, gente? Eu vou usar eficácia porque fica mais curto, é melhor para falar e eu não me enrolo. Então, uma norma constitucional, ela pode ter eficácia jurídica ou eficácia social. Se eficácia ou aplicabilidade é a capacidade que a norma tem de produzir efeitos, eficácia jurídica é o quê? A capacidade que a norma tem de produzir efeitos no mundo jurídico. O que é o mundo jurídico? As normas, as leis, o ordenamento jurídico como um todo. Então a pergunta que se faz aqui é: qual a capacidade que a norma tem, que está na Constituição, de produzir efeitos no mundo jurídico? Isso é o que a gente chama de eficácia jurídica. E o anjo disse também que a norma constitucional pode ter eficácia social. E o que é eficácia social? É a capacidade que a norma constitucional tem de produzir efeitos no mundo social. Falar mundo social é falar na vida prática, na realidade, na vida das pessoas. Tudo bem? Então, primeira classificação que o anjo dá é: a norma constitucional pode ter efeito no mundo jurídico e a norma constitucional pode ter efeito no mundo social. Tudo bem? Exemplo de eficácia jurídica. A Constituição, ela é emendada por uma emenda constitucional e ela é alterada. E nessa alteração ela muda o regramento constitucional. Exemplo. Vou pegar um exemplo aqui que está no artigo 226. O artigo 226 é um artigo que fala sobre a família. E no artigo 226 tem um dispositivo que fala assim, que o fim do casamento se dá por meio do divórcio. Mas não foi sempre assim. Antigamente, ele dizia assim: o fim do casamento se dá pela separação judicial, pela separação, depois converte isso em divórcio depois de 1 ano de separação. Ele trazia todo o regramento. A Constituição foi alterada e passou a dizer: o fim do casamento se dá com o divórcio. Qual é o efeito jurídico desta alteração da Constituição? Toda exigência que há no ordenamento jurídico de que para divorciar eu precisava me separar, perde o efeito. Por quê? Porque a Constituição foi alterada e ela é a norma mais importante do direito brasileiro. Se ela foi alterada, o efeito dela recai sobre todo o ordenamento jurídico. Conseguiram me compreender aqui? Tudo bem? Qualquer alteração na Constituição, o efeito é em todo o ordenamento jurídico. Se ela dizia que podia uma coisa, agora não pode mais, o efeito é em todo o ordenamento jurídico. Ficou claro isso aqui? Isso é eficácia jurídica. Como seria uma eficácia social desta alteração que eu falei? Estava chegando lá no cartório para me separar da minha esposa. Chego com uma ação judicial. Quero separar da minha esposa. Aí o juiz olha e fala assim: não, você não precisa mais separar, agora você pode divorciar direto. Sério? Não precisa esperar mais 1 ano? Não. Que legal, então eu vou para casa, mudo o meu pedido e falo: agora eu quero me divorciar direto. Pronto. A alteração da Constituição produziu um efeito na minha vida. Conseguiram compreender a diferença dos dois efeitos? Tudo bem até aqui? Guardem agora o que eu vou lhes falar, porque o que eu vou lhes falar é uma das questões mais importantes para a sua prova. Toda norma constitucional, sem exceção, tem eficácia jurídica. Mas nem toda norma constitucional tem eficácia social. Por isso que aquela impressão que a gente tem de que alguma coisa na Constituição não tem efeito prático, não é impressão, é real. Algumas normas que estão na Constituição Federal, apesar da Constituição ser a norma mais fodástica, ela não tem efeito prático. E é isso que o José Afonso se intensificou em pesquisar. Ele começou a perceber que algumas normas não tinham efeito prático. Todo mundo compreendeu aqui? Então, ó, toda norma constitucional tem eficácia jurídica. Basta estar na Constituição, já tem eficácia jurídica. Mas nem toda possui eficácia social.
Beleza até aqui? E aí José Afonso acorda. Na hora que ele acorda assustado, até com sede, né? Falou, caralho, velho, que revelação foi essa desse anjo? Vai lá na cozinha, fica olhando no horizonte, toma um copo d'água, joga água no rosto, mas como ele não dormiu nada, ele ficou com sono. Aí ele volta, na hora que ele deita de novo, o anjo aparece mais uma vez e fala, José, a eficácia social pode ser de 3 espécies. A eficácia social pode ser de 3 espécies. Ela pode ser plena, ela pode ser contida e ela pode ser limitada. A eficácia social pode ser plena, a eficácia social pode ser contida e ela pode ser limitada. O que é uma norma constitucional de eficácia social plena? É uma norma constitucional que na hora que eu leio ela na Constituição, ela já produz efeitos imediatos na minha vida. É pleno. Ela está na Constituição, já muda a vida das pessoas. Automático. Não precisa ninguém explicar. Tá claro. Tá lá, já produz efeitos. Prestem atenção nas características que eu vou falar da norma de eficácia social plena, porque são essas características que caem na prova. Prestem atenção. Norma de eficácia social plena é auto-aplicável. Ela possui uma aplicação imediata, automática. Então ela é auto-aplicável, aplicação imediata, automática. A norma de eficácia social plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Guardem isso. Então, a eficácia social plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Ela é auto-aplicável. Está escrito na Constituição, já produz efeitos imediatos. Entenderam, né? Um exemplo. Artigo 231 é um ótimo exemplo. 230, perdão. O artigo 230, no parágrafo 2º, lembrando que quem vai fazer TRT 15, ordem social cai lá, né? Então, ó, artigo 230, parágrafo 2º, fala assim, ó. O transporte público urbano é gratuito para os maiores de 65 anos de idade. Típico exemplo de uma norma de eficácia plena. Por quê? Eu leio a Constituição, fiz 65 anos, pego a Constituição, coloco debaixo do braço, vou para a parada de ônibus e entro pela porta dos fundos. Acabou. Eficácia social plena. É automático, é imediato. Eu li na Constituição, ela produz efeitos. Todo mundo entendeu a eficácia plena? Todo mundo? Sim. Por isso que ela quase não cai em prova. Se vocês entenderam, né? Você já sabe. Então isso aí não é, tava bom demais. Eficácia social plena raramente cai na sua prova. Por quê? Porque ela é plena, tipo, é top, é perfeitinha, tá lá, tá linda na Constituição, ainda produz efeitos. Tá? Segunda classificação que nós temos é eficácia contida. O que é uma norma constitucional de eficácia social contida? Uma norma constitucional de eficácia social contida é uma norma constitucional auto-aplicável também. Eu leio ela na Constituição e ela já produz efeitos práticos na minha vida, automáticos. Então, norma de eficácia social contida também é auto-aplicável. Ela tem uma aplicabilidade direta, da mesma forma que a plena, imediata também, só que tem um porém. Ela, tipo, parece uma norma de eficácia plena, só tem um pequeno detalhe que distingue. É que a norma constitucional de eficácia contida, ela permite no seu texto que uma outra norma limite os seus efeitos. A eficácia plena, o efeito dela é integral, tipo, ela sempre vai estar lá pleninha, plena da Silva. Eficácia contida, ela até produz um efeito automático e imediato, porém não integral. E por que não integral? Porque ela permite que os seus efeitos sejam restringidos por uma outra norma.
E por ela permitir que os seus efeitos sejam restringidos por uma outra norma, ela também pode aparecer na sua prova com outro nome. Eficácia restringível ou redutível. Restringível ou redutível significa pode ser reduzido o efeito. Eu falei pode, eu não falei que será. Eu só falei que pode ser restringido o efeito. Ela traz na Constituição a norma lá linda, eu usufruo do direito imediato, mas esse efeito eventualmente poderá ser restringido por uma outra norma. Então, atenção nas características que sempre caem em prova. Então, norma de eficácia social contida, ela é auto-aplicável. Ela tem aplicação automática, igual a plena. Ela tem eficácia direta, imediata. A única diferença da contida para a plena é que a aplicabilidade da contida não é integral. E ela não é integral porque, em algumas circunstâncias, ela permitirá que uma outra norma regule os seus efeitos. Exemplo de eficácia contida. O exemplo que eu vou te dar é o exemplo que eu dou há 10 anos. E por que é o mesmo exemplo que eu dou há 10 anos? Porque nos últimos 10 anos, que é o meu tempo de sala de aula, este exemplo é responsável por 80% das questões de prova. Só este exemplo equivale a 80% das questões de prova. Os outros 20% são outros incisos, outros dispositivos. Mas como a estratégia para concurso é sempre investir naquilo que cai mais, quando você estiver fazendo questões em casa, você vai se deparar com este exemplo que eu vou te dar na maior parte das questões. Entenderam a ideia? E aí, à medida que você vai fazendo questões, você vai aprendendo outros dispositivos. Então, exemplo de eficácia contida, artigo 5º, inciso 13. É o exemplo disparado, mas cobrado em prova. Artigo 5º, inciso 13. Ele diz assim, no artigo 5º, inciso 13. É livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, o que ele está dizendo para mim? Que eu tenho liberdade de escolha do profissão. É livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações exigidas em lei. Então, o que ele diz no dispositivo? Ele fala assim, ó, é livre, filho, você pode escolher o trabalho, a profissão que você quiser. Mas, se tiver uma lei com requisitos para exercer essa profissão, aí tu tem que observar o que está na lei. É isso que ele disse. Então, olha só, vem comigo. Exemplo prático. Eu completo 18 anos de idade. Saio, meu pai dá um tapão na cabeça que eu estou dormindo lá. Bora, vagabundo, acabou a vida mole, vai procurar trabalho. Aí eu saio de casa, vou começar a procurar um lugar para trabalhar. Eu posso trabalhar como balconista de uma loja? Tem algum requisito específico assim? Não. Vai ter que atender, tem uma vaga lá, tal. Posso ser balconista de uma loja, não tem problema. Eu posso ser frentista de um posto? Tem algum requisito específico ser frentista? Não. Aí eu estou lá trabalhando com frentista e falo assim, ah não, velho, isso é muito fedido daqui. Quero não. Aí eu vejo um cara passando todo de branco, com estetoscópio pendurado, e fala assim, vou dar orgulho pro meu pai. Acho que vou ser médico. Aí eu passo numa loja com o dinheiro que eu ganhei do posto. Uma loja tudo branco, compro uma roupa toda branca. Vou no Paraguaizinho, compro um estetoscópio de plástico, penduro no pescoço, chego no hospital universitário e falo assim, oi, tudo bom? Sou o doutor fulano de tal. Eu vim aqui atender os pacientes. Posso fazer isso? É livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas algumas profissões ali exigem outros requisitos. Para ser médico, não basta querer ser médico, você tem que passar num vestibular de medicina, cursar uma faculdade de medicina, ter o seu CRM, dependendo da especialidade, você ainda tem que fazer residência. Tem requisitos para trabalhar na lei. Entenderam a ideia? Posso chegar e falar assim, 18 anos, que profissão você quer? Quero ser advogado. Aí vou lá para o fórum e começo a atender os clientes. Posso fazer isso? Não. Não, porque a lei exige que para ser advogado, o cara tem que ser bacharel em direito, depois ele tem que passar no maldito exame de ordem e só depois é que ele pode advogar. Entenderam a ideia? Algumas profissões a lei vai exigir requisito, outras não. Isso é eficácia contida. Ela pegou o efeito da Constituição e ela pode restringir. Tá? Vou trazer 2 exemplos que já caíram na FCC, exemplos de eficácia contida, que já caíram na FCC.
que muita gente acaba errando sobre essa escolha da profissão. Jornalista. Para ser jornalista, é necessário ser formado em jornalismo? Não precisa. Músico, caiu na última prova do TRT-15. Exatamente músico. É uma questão linda lá. Para ser músico, tem que ser formado em música? Não precisa ser formado em música. Então, são exemplos de questões que já caíram em prova aqui sobre eficácia contida e sobre essa escolha da profissão. Beleza? Tudo bem? Posso avançar? Terceira classificação, eficácia limitada. Uma norma constitucional de eficácia limitada, ela não produz efeitos enquanto esta norma constitucional não for regulamentada. Ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada depende de lei para produzir efeitos. Norma de eficácia limitada depende de lei para produzir efeitos. Se não tiver a lei regulamentando, ela não produz efeitos. Se tiver a lei regulamentando, ela vai produzir os efeitos. Se não tiver, não produz. Essa é a ideia. Por isso que ela depende. Olha como é que muda aqui contida para limitada. Contida pode ter a lei. Limitada tem que ter a lei. Consegue perceber a diferença? Uma norma de eficácia limitada, se não tem lei, não produz efeitos. Ela fica lá na Constituição, estátua lá, sem produzir nenhum efeito. Vou trazer um exemplo, que é um exemplo também muito cobrado em prova, de norma de eficácia limitada. Direito de greve dos servidores públicos. Artigo 37 da Constituição Federal diz: os servidores públicos têm direito à greve nos termos da lei. Essa lei não existe até hoje. Se não existe essa lei, em tese, servidor público não pode fazer greve, porque depende de lei. É diferente, olha como é que essa questão é linda, hein? É diferente do direito de greve da iniciativa privada regulado no artigo 9º. Então, olha só. Greve da iniciativa privada, artigo 9º. Greve servidor público, 37. Greve servidor público, eficácia limitada. Greve da iniciativa privada, artigo 9º, eficácia contida. Olha que questão topíssima para você. Ok? Significa dizer que para iniciativa privada, se a greve é eficácia contida, o trabalhador da iniciativa privada, ele vai lá e escolhe, quero fazer greve, começa a fazer greve. Se tiver a lei regulando, aí eu sigo a lei. Se não tem, eu faço greve plenamente. Já o servidor público não, eficácia limitada, artigo 37. Só faz greve se tem lei. Abrindo um parênteses aqui, neste caso do servidor público, o STF já julgou o mandado de junção, já faz tempo, dizendo que enquanto não houver lei regulamentando greve de servidor público, o servidor público pode fazer greve nos mesmos termos da iniciativa privada. Entenderam a ideia? Então, enquanto não tiver uma lei, porque até hoje não tem, o Congresso, toda vez que ele para fazer lei, todo mundo é preso, todo mundo é investigado, tem impeachment, tá foda governar o Brasil desse jeito. Todo dia tem uma novidade. E aí o Congresso não faz lei para greve do servidor público, ela está parada lá, está tramitando lá há 30 anos. Beleza? Imagina, a Constituição é de 88. Nós estamos em 2018, está 30 anos tramitando a lei lá que até hoje não foi aprovada. Tá? Mas tem lá a discussão. Todo mundo compreendeu isso aqui? Beleza? Aí José Afonso acordou. Até sem ar depois dessa. Porque essa visita do anjo foi implacável. Vomitou informação. Ele chega, vai meio sentindo nada o corpo assim, vai lá na cozinha, toma mais um copo d'água, né? Lava o rosto, mas ele tá morto. Ele senta no sofá e fala, eu tô até com medo de dormir. Aí ele senta no sofá, assim, vou dormir não, mas na hora que ele senta não adianta, né? Morfeu senta na cabeça. Morfeu já visitou vocês? Quando vocês estão estudando? Geralmente Morfeu visita a gente quando está estudando. Morfeu é o deus do sono, né, gente? Morfeu, geralmente quando o Morfeu visita você, ele faz assim, ele senta aqui na testa e os pés deles começam a pesar aqui, ó. Quando você vê, você já está pescando. E aí José Afonso dorme de novo. Quando José Afonso dorme de novo, o anjo aparece mais uma vez e diz assim, José,
A eficácia limitada pode ser de 2 espécies. Eficácia limitada pode ser de 2 espécies. Nós temos a chamada norma constitucional de eficácia social limitada de princípio programático. Então, de vez em quando, vocês vão encontrar lá uma questão de prova. Essa norma é programática. Ou a norma constitucional de eficácia social limitada de princípio institutivo. Institutivo. Que pode aparecer na tua prova também como organizativo ou organizatório. Todos os nomes que a FCC já utilizou, CESP já utilizou, então cuidado com esses nomes aqui. O que é uma norma constitucional de eficácia social limitada de princípio programático? É uma norma de eficácia limitada, e se eu falo que é de eficácia limitada, significa que eu já sei que ela depende de lei. Então, uma norma de eficácia limitada, ela é de princípio programático porque ela tem programas. Ela, revela a intenção do constituinte em algo que o constituinte quer realizar, mas que tem a ver com programas, geralmente de ordem social. Então, a forma mais fácil de você acertar questões é lembrar que norma programática ou de princípio programático, ela geralmente trabalha-se no viés social. Onde estão a maioria das normas programáticas? Artigo 7º da Constituição. Então você vai ler, quando você começar a ler o artigo 7º, que é um artigo muito perigoso para quem faz TRT, por causa da parte, o artigo 7º são as normas trabalhistas da Constituição, né? Então, quem faz TRT é artigo obrigatório na sua leitura. A maior parte daqueles dispositivos lá, você vai ver que no finalzinho dele aparece assim, ó, nos termos da lei. Por exemplo, licença paternidade, nos termos da lei. O artigo 7º não diz que licença paternidade é 5 dias. Ele diz? Não, ele não diz. Olha que louco. Tá, e quem foi que disse que ia 5 dias? Primeiro a DCT, depois as leis. A CLT diz, a 8.112 diz para servidor. Aí pronto, a lei, depende da lei, entendeu, né? Então a maior parte dos dispositivos do artigo 7º que você vê lá, que ele dá o direito e diz nos termos da lei, princípio programático. Então toda vez que você vê norma programática, você vai associar com um dispositivo que tenha direito social envolvido. Ficou claro isso aqui? Falou de social, programático. Tá, Daniel, e o que é uma norma constitucional de eficácia social limitada de princípio institutivo, organizativo ou organizatório? É aquela norma constitucional limitada, que você já sabe, ou seja, que depende de lei, mas que tem como objetivo instituir ou organizar institutos dentro da Constituição. Então tem um exemplo muito bom de prova, que é o artigo 88. O artigo 88, ele fala sobre a organização dos ministérios. Então ele diz algo mais ou menos assim: a lei definirá e organizará os ministérios. Olha o que a Constituição falou. A Constituição olhou e falou assim, ó, existem ministérios. Aí o cara pergunta para a Constituição, o que é ministério? Aí a Constituição diz, não sei. A lei vai dizer para você o que é essa porra. Ou seja, se eu só leio a Constituição, eu não tenho ideia do que é o ministério, como eles funcionam. Eu preciso ler a lei. Então, por que esse é um exemplo de norma de eficácia social limitada de princípio institutivo? Aqui a Constituição está instituindo um instituto, ou uma estrutura dentro da Constituição Federal. Institutivo. Se é para gerar direitos sociais, como se fossem programas da Constituição, norma programática. Entenderam a diferença aqui? Aí José Afonso acorda mais uma vez. Aí ele levanta assim, meu Deus do céu, é muito conhecimento para mim. E aí nesse momento ele morre, graças a Deus. Ele cai duro no chão e morre. Porque vai que ele fica vivo, se ele dorme de novo ia ser mais merda ali, né? Gente, existem 2 formas disso aqui cair em prova. E vocês sempre vão encontrar essas 2 formas.
Ou a questão da prova vai trabalhar com esta classificação e com o conceito delas. Então ele vai trabalhar, vai ser a questão só doutrinária, falando disso aí. Ou, que essa é a questão, na minha opinião, mais fácil. Ou ela vai jogar para você, FCC ama, tá? Ou ela vai jogar para você o inciso e perguntar: oi, tudo bem? Qual a classificação desse inciso? É isso que ela vai fazer. Entenderam a ideia aqui? E pior. Ela vai colocar 1, 2, 3. Vai ter isso? Ela vai colocar todas lá, ou seja, ou você sabe ou você está fora, exatamente. E aí, você tem que ter muito cuidado com um detalhe. Quando você começa a estudar isso aqui, começa a fazer questão de prova, tu vai errar todas. É natural, tá? Tu vai errar todas. Tipo assim, Daniel, mas eu queria acertar todas. Não, esquece. Esquece e desapega. Aprende o máximo que você puder e vai para a prova. O conceito e essa estrutura, essa classificação, você tem que saber. Isso aqui você tem que saber. Você vai estudar, sentar a bunda e saber. Agora, não faça igual o João. O João, a gente tem um vídeo gravado lá no canal do YouTube. Lá, o João passou no TRT-15. Quem já viu esse vídeo aqui? Já viu já? O João passou no TRT-15 em segundo lugar para oficial de justiça na época. No último concurso de 2014. E o João, primeira vez que eu encontrei o João na vida, ele aparece com um livro do José Afonso debaixo do braço de aplicabilidade no constitucional. Porque existe um livro para explicar isso que eu estou falando para vocês aqui em meia hora. Um livro. E ele falou assim: Daniel, eu estou desesperado porque eu leio esse livro e não entendo porra nenhuma. Eu falei: óbvio, filho, nem os ministros da STF entendem essa porra. Você vai querer entender? Você tá maluco? Ele: não, mas é porque você dá sempre só um exemplo, eu já encontrei um monte de questão. Aí eu falei: então você encontrou um monte de outros exemplos? Ele: é. Eu falei: tá, vamos abrir todas as questões do último ano de TRT? Bora, abrimos. Tinham 6, 7 questões de aplicabilidade. Aí eu falei: quantas questões dessas 7 são meu exemplo? Aí ele olhou: 5. E as outras 2? É do capeta. Então foda-se, filho. Invista naquilo que mais cai. Porque o que é do capeta para todo mundo. Você entendeu a ideia? Se cai um inciso lá que nunca ninguém viu na vida, todo mundo vai errar. Ok, não é essa questão que vai tirar você ou colocar você na prova. O que tira você do concurso é aquilo que todo mundo vai acertar e você me faz a gentileza de errar. Você entendeu a ideia? Essa é a pegada que você tem que ter. Não adianta você querer, tipo, abraçar o mundo e falar assim: cara, eu tenho que saber todas as questões do mundo. Não, você tem que saber aquilo que sempre cai. Se você sabe o que sempre cai e se garante nele, acabou, tu arrebenta. Então, não entra na pira de começar a ver todos os incisos da Constituição e querer saber a classificação de cada um deles, tá? Não tem como, nem o STF sabe. Esse do artigo 60 é uma decisão do STF, que o STF reuniu os 11 ministros mais foda e ficaram debatendo durante um dia qual que era a aplicabilidade do negócio. Aí você, um nobre mortal, estudando pro TRT para ser orelha, quer saber essa porra? Não, pelo amor de Deus, né? Entenderam a ideia? Então não entra na pira. Agora, façam questões. Ó, pau nas questões. Porque à medida que vocês forem fazendo as questões, vão aparecer incisos diferentes para vocês e vocês vão aprendendo. Ah, então isso aqui a classificação é essa. Essa aqui a classificação é essa. Pronto, você vai memorizando. À medida que você repetir, você vai lembrar do que é. Beleza? Uhum. Tranquilo? Ó, fala, meu querido. Pode repetir o princípio programático? Eu não entendi. Tá, repito agora. Eficácia limitada você entendeu. Então, norma constitucional de eficácia limitada é uma norma constitucional que depende de lei para produzir efeitos. Se ela é de princípio programático, ela é uma norma que geralmente ela visa instituir um programa social. É como se a Constituição falasse assim: olha, eu quero dar isso para você, mas para você ter isso, você tem que ter uma lei dizendo que você tem isso. Vou pegar um outro exemplo de norma de eficácia limitada, de princípio programático. Lá no artigo 7º tem o inciso 20 que fala assim, que o mercado de trabalho da mulher será protegido mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aí a mulher ouve isso e fala assim: nossa, amanhã eu vou chegar no trabalho então, ó. Aí, cadê meus incentivos específicos? Aí o empregador vai olhar para você: cadê a lei dizendo quais são os incentivos? Porque ele fala incentivo específico nos termos da lei. O que a Constituição fez quando escreveu isso? Ela tinha uma intenção. Ela tinha um programa social. Só que para esse programa social ser efetivado, ela depende de lei. Por isso que as normas de princípio programático, elas têm esse viés social. Quer ver um artigo que você pode definir ele como programático? Artigo 3º da Constituição. O artigo
terceiro que nós estudamos na primeira aula. Objetivos da República Federativa do Brasil. Qual que é o primeiro objetivo que está no artigo 3º? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, que segundo o exercício que fizemos na aula passada, chama-se princípio da solidariedade social. Muito bem, princípio que estava lá. Olha só, o que a Constituição está dizendo no artigo 3º? É objetivo. Ele está dizendo para você que está acontecendo isso agora? Nós somos um país livre, justo e solidário? Não. Mas a Constituição diz, mas isso é o que eu quero. Programa. Não está acontecendo agora, mas eu quero. Entendeu a ideia? Por isso, norma programática. Norma programática é algo que a Constituição quer que aconteça, mas não necessariamente estará acontecendo, porque ela depende de lei para acontecer. Por isso, programa, ela lança para o futuro. Ficou mais claro agora? Beleza? Queridos, toda essa classificação, agora eu volto para o artigo 5º. É para a gente entender o que o parágrafo 1º do artigo 5º disse. Porque José Afonso estudou e teve essa revelação do anjo e morreu por isso, exatamente para tentar entender o que diz o parágrafo 1º do artigo 5º. Porque o parágrafo 1º do artigo 5º diz o quê? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quando a Constituição diz isso, do parágrafo 1º do artigo 5º, você consegue perceber que ele está falando de aplicabilidade? Porque ele está dizendo que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ele está falando disso aqui. Aí eu te pergunto, qual dessas classificações aqui tem aplicação imediata? Plena e contida. Os dois têm aplicação imediata. Consegue perceber? Então, gente, aqui nós temos duas posições para a prova. Ó que merda. Me acompanhem. Se a questão da prova, na verdade, 3 posições. Primeira, você pode encontrar uma questão da prova que trabalha apenas com texto constitucional. Se ela trabalhar apenas com texto constitucional, ele vai colocar lá, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Você vai marcar certo ou errado? Certo. Se é texto constitucional, sempre certo. Ok? Copiou o texto, certo. Agora, se ele chegar na tua prova e colocar assim, todas as normas constitucionais têm aplicação imediata. Peraí. Porque tem uma porrada que é de eficácia limitada e não tem aplicação imediata. Entenderam a problemática aqui? Esse é o primeiro consideração que nós temos. O segundo detalhe que pode aparecer em prova, e cara, eu acho esse detalhe muito foda, mas as bancas fazem, estão nem aí. É que alguns doutrinadores consideram o parágrafo 1º do artigo 5º como sendo uma classificação de eficácia social, e outros doutrinadores consideram o parágrafo 1º do artigo 5º como sendo uma classificação jurídica. E aí muda tudo. Por quê? Se no parágrafo 5º ele diz assim, as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata e ele está trabalhando com o conceito de eficácia jurídica, todas as normas constitucionais têm eficácia jurídica. Se ele trabalhar com a perspectiva de eficácia social, aí eu tenho que lembrar que existe esse limitador. Geralmente a questão da prova, ele vai te deixar isso de forma clara. A FCC, por exemplo, é uma banca que não gosta de recurso. Então a prova da FCC, geralmente, ela é bem redonda. Não tem pau. Agora, a CESP ama recurso. Só para você ter ideia, no último concurso da Polícia Federal foram anuladas 15 questões. E quando anula 15 questões numa prova, meu brother, quem estava fora vai para dentro, quem estava dentro vai para fora. Muda o jogo todo. Porque anular 15 questões significa que quem errou 15 questões passou a ter 30 pontos. Olha que louco essa parada. Quem acertou não mudou nada, você entendeu que merda? E o cara que errou, ele passa todo mundo, porque ele ganha 30, porque uma errada não acerta se for CESP.
Então, o CESP, ele é uma banca que gosta de dificultar e geralmente dá recurso. FCC não. Então, as provas da FCC são mais retas, são mais claras, o papo é reto na FCC. Então, você não vai ter muita discussão, tá? Tu vai olhar e tu vai identificar. Vai fazendo questões. Quando você tiver dúvida, manda para nós aqui que a gente explica para vocês. Beleza? Tudo bem? Mas tenham bastante cuidado com esse tema, que é um tema aí que tem vida própria. E toda vez que cair na tua prova, se tiver no teu edital, aplicabilidade, velho, pode estudar, porque vai ter certeza uma questão na tua prova. Por quê? É botar e ninguém errar, sem dúvida. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Fala, minha lindinha. Então eu posso considerar que a única que não tem efeito imediato é limitada. É. E aqui, aproveitando a sua pergunta, a pergunta dela foi assim, ó. A única que não tem efeito imediato é limitada? Exatamente, a única que não tem efeito imediato. E aí, olha só, aproveitando a sua pergunta, eu vou trazer aqui um gancho. Prestem atenção na minha pergunta. Certo ou errado? Uma norma constitucional de eficácia social limitada, não regulamentada, é desprovida de eficácia. Entenderam a pergunta? Gente, é uma pergunta, tá? Certo ou errado? Uma norma constitucional de eficácia social limitada, desprovida de regulamentação, não possui eficácia. Certo ou errado? Certo. Erradíssimo, né, gente? Porque toda norma constitucional tem pelo menos eficácia jurídica. Viu que sacanagem? Olha como é que você... É isso que a banca faz, ela distrai tua atenção pra cá, aí tu fica ali, bisoiando e tal, quando na verdade ela tá perguntando aqui, ó. Entenderam aqui? Agora, se ela chega lá, uma norma constitucional de eficácia social limitada é desprovido de eficácia social, sim, aí ela seria desprovida de eficácia social. Só que se ela colocar desprovida de eficácia, porque sempre haverá pelo menos eficácia jurídica. No caso, aquela norma do greve do servidor, ela tem eficácia jurídica? Pergunta da colega, a norma que prevê a greve do servidor tem eficácia jurídica? Qual que foi a regra que eu dei para você? Toda norma constitucional tem eficácia jurídica. Então, mas qual é a... Qual que é a eficácia jurídica? É. Ótimo, excelente sua pergunta. Para que serve a porra da eficácia jurídica se na prática ela não funciona? A eficácia jurídica, ela tem um efeito, prestem atenção, limitador e vinculante. Significa dizer que o legislador, o executivo e o judiciário não podem se contrapor àquilo que está lá. Então, por exemplo, a norma de greve do servidor público. Vamos imaginar que o STF não tivesse julgado nada, está lá. Depende de lei. Ela tem eficácia jurídica, mas ela não tem eficácia social. Aí o servidor faz greve. Aí o juiz fala assim, ei, você não tem direito de greve. Direito eu tenho, só que ele não está regulamentado. Então, nem o executivo, nem o judiciário, nem o legislativo podem se opor àquela norma constitucional, porque ela está dizendo que eu tenho esse direito. Entendeu? Por isso que o STF julgou e deu aplicabilidade concreta para ela. Porque senão você vivia sempre num problema. Porque o problema é causado pelo legislador que não faz a lei. E o servidor está sem o direito, porra. Entendeu a ideia? Aí o STF, não, enquanto não tiver a lei, toma o direito que você fez, tem que usar. É seu direito, tá lá dizendo que você tem direito, você tem que usar. Esse é o conceito. Tá? Então, toda norma constitucional, qualquer uma, leu a Constituição, tudo lá tem eficácia jurídica. Então, no mínimo, ele vai colocar um limite para a atuação até do legislador. Porque o legislador não pode criar uma lei dizendo assim, é proibida a greve do servidor público. Por que ele não pode fazer isso? Porque o 37 diz que pode. O legislador ordinário, como ele tem um poder constituinte derivado, ele pode até alterar a Constituição, mas ele não pode dizer contra a Constituição. Entenderam a lógica aqui? Por isso que a eficácia jurídica por si só, ela já gera um efeito vinculante e limitador para o legislador, para o executivo e para o judiciário. Ficou claro agora? Fazendo uma viagem louca assim, né? Que ele pode alterar, mas não pode tirar. Vamos supor que ele poderia fazer assim, o
servidor público acima de 70 anos pode fazer greve. Tipo, ele pode criar essa limitação. Ele não está tirando a greve, Tá. só está colocando uma limitação nela. A pergunta da colega aqui muito boa, que inclusive é o que vai acontecer, tá? Já vou te adiantar que é exatamente o que você falou, que minha pergunta é muito louca. Ela falou assim, né? Não, é o que vai acontecer, né? Já está lá no Congresso lá. Falou assim, e se o Constituinte criar um limitador para o direito à greve? É o que vai acontecer. No projeto de lei, eles primeiro vão colocar limitadores parciais para a greve do servidor público. Mas algumas carreiras serão proibidas, como já são. Os militares, por exemplo, são proibidos de fazer greve pela própria Constituição. E aí o STF, interpretando isso, proibiu a greve para a segurança pública. Um policial não pode fazer greve, mesmo que ele não seja militar. Então, se o STF já interpreta dessa forma, restringindo o que virá nessa lei aí, regulamentando, entendeu? Então, é exatamente o que vai acontecer. Eles vão poder colocar esses limitadores, tá? Até porque a greve do servidor público, como ela é de eficácia limitada, depende de lei. E ele depende de lei para regulamentar. O que a lei vier regulamentando, vai regulamentar. Por que a galera é contra o exame da OAB? Primeiro, quem é contra o exame da OAB é porque não consegue passar. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque é uma prova, para quem não sabe, o exame da OAB é uma prova para você se tornar advogado. Você ter o seu cadastro na OAB e poder advogar. Índice de reprovação, 90% dos bacharéis em Direito do Brasil. Com 3 provas no ano, em que você só precisa acertar a metade da prova. Não tem quantidade de vagas. Se todo mundo acertasse a metade da prova, todo mundo passava, mas 90% dos bacharéis em Direito não conseguem. Aí esses 90%, que é bem a maioria, fica puto e fala assim, esse exame é inconstitucional. Por quê? Porque está me impedindo de exercer a minha profissão. O que o STF falou? Não é inconstitucional. Por quê? Porque é livre a profissão. Se você quer essa, você tem que seguir o que está na lei para essa. Entendeu a ideia? Então a lei traz uma restrição, de certa forma, dizendo só pode advogar quem passar no exame de ordem. Entendeu a ideia? Então seria mais ou menos isso que vai acontecer com o direito de greve também. Beleza? Matamos temas super relevantes. Qual que é o principal concurso de tribunal que cai isso aqui? TRT. Tá? É o principal tribunal que cai esse tema aqui, por isso, de suma importância para vocês. Tá? Ele tem vida própria, mas eu aproveitei aqui dentro do artigo 5º já para compartilhar ele com vocês. Fechamos aí? Show? Agora eu fecho, acabamos aqui, e eu volto para o artigo 5º para a gente trabalhar agora os dispositivos dos direitos fundamentais mesmo. Agora a gente vai para os direitos em espécie, tá? Então a gente volta aqui para os direitos fundamentais. A gente volta para os direitos fundamentais. E trabalhamos a primeira espécie dos direitos fundamentais, que são os direitos individuais. Os direitos individuais são basicamente os direitos que estão transcritos no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição, ele não cai em prova, ele despenca em prova. Não é opcional, é necessário. Basicamente, ele é o dispositivo mais importante do seu estudo. Se você estudar o artigo 5º, você vai acertar alguma coisa na tua prova. Mas é batata. Cara, se você contar, sei lá, no universo de 1000 concursos, não tem 10 sem questão do artigo 5º, se direito constitucional está no edital. Eu falo isso por quê? Porque de vez em quando aparece um louco que faz uma prova sem questão do artigo 5º. Mas não é o tradicional, então pode confiar e moer o artigo 5º. Se você começar a leitura do artigo 5º junto comigo, você vai ver que ele diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Então o artigo 5º meio que cria, ele estabelece nesse caput aí, 5 direitos que eu costumo chamar de direitos raízes ou matrizes, que são os direitos à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade.
Nós vamos trabalhar então o artigo 5º dentro dessa lógica, né? Cada um desses grupos de direitos. Então, alguns direitos do artigo 5º estão atrelados à vida, outros direitos estão atrelados à igualdade, à liberdade, segurança e propriedade, é o que a gente vai fazer a partir de agora, começando pelo direito à vida, tá? Então, o primeiro direito que nós vamos trabalhar, direito à vida. E o direito à vida, ele é muito importante, não sei se para vocês, né? Mas para a Constituição ele é muito importante. Ele é tão importante que ele é considerado, né, um pressuposto para o exercício dos demais direitos, por um motivo óbvio. Se você não tiver vida, você não tem os outros direitos, tá? E ele decorre diretamente de um princípio fundamental estudado na aula de princípios fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que tiver atrelado à dignidade da pessoa humana, de forma direta ou indireta, também estará impactando aqui no exercício do direito à vida, tá? Aí, primeira pergunta que pode cair na sua prova, considerando a importância do direito à vida, é a seguinte: direito à vida, ele é absoluto? Não. Sim ou não? Não. Só se for a vida de vocês, porque a minha... E aí? Direito à vida é direito absoluto? Não. Não, 1000 vezes não. Por um motivo simples. Guardem, porque isso vai salvar você em prova. Não existe direito absoluto na nossa Constituição. Ponto. Então, para a tua prova, tu vai lembrar sempre, não existe direito absoluto. Todos os direitos, em certa forma, eles são passíveis de serem limitados. Eles são restringíveis. Tá? Então, não existe direito absoluto. Então, óbvio que o direito à vida não é absoluto. E eu vou provar para você algumas razões pelo qual ele não é absoluto. Primeira questão que despenca em prova diz respeito à pena de morte. Pergunta de prova: tem pena de morte no Brasil? Sim. Que olha, eu tô lembrando. Sim ou não? Dá um desespero essa questão aqui, mas essa questão ela cai direto em prova, direto. Gente, existe pena de morte no Brasil? Sim, existe pena de morte no Brasil. E onde que está previsto isso, Daniel? Porque até hoje eu vivi sem saber dessa porra. Existe pena de morte no Brasil prevista no artigo 5º, inciso 47. Artigo 5º, inciso 47, ele prevê a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, se ele diz salvo, o que ele está dizendo para você? Que existe. Toda vez que você vê na Constituição algo dizendo assim, ó, é proibido isso, salvo aquilo, então ele está dizendo que pode. Se não tem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, então ele está dizendo para você que tem pena de morte. Toda exceção é uma possibilidade. Guardem isso. Toda exceção é uma possibilidade. Então isso é ótimo para cair em prova. Por que é ótimo para cair em prova? Porque o cara guarda a regra e a regra diz não pode. Aí ele esquece, tem exceção, e a exceção é pode. Entenderam a ideia? Então, existe pena de morte no Brasil? Sim, em caso de guerra declarada. E muita gente, quando a gente fala em caso de guerra declarada, o cara acha assim, eu vi até uma vez um cara explicando no YouTube. O cara falou assim, é claro que no caso de guerra tem morte, porque um atira de um lado, outro atira do outro, mata. Não, é pena, filho, pena prevista em lei. Está previsto no Código Penal Militar Brasileiro. O Código Penal Militar diz os crimes militares que são passíveis de punição com pena de morte. Tipo deserção. Se o Brasil tiver uma guerra e o soldado desertar, que é fugir do fronte de combate lá, pena de morte. Está regulado no Código Penal Militar. E ela é executada no Brasil por meio de fuzilamento. Vai pro paredão e ó... Beleza? E agora estão discutindo no Congresso para aprovar para quem reprovar em concurso também. Estou brincando, calma. Zoando, guria, calma. Então, ó, pena de morte, brincando. Então, já pensou, já ia vazar. Deixa eu apressar o concurso só no ano que vem.
Só no ano que vem, Já morreu todo mundo. Fechou. Muito boa essa estratégia. Então, pena de morte só em caso de guerra declarada, guarde isso aqui. Segunda situação bacana também para sua prova. Lembrando que as bancas elas podem trabalhar com uma pergunta do texto constitucional, pode colocar um caso concreto. Depois a gente vai resolver uma bateria de questões que está no final. E aí você vai ver que tem pluralidade de formas de se questionar isso em prova. Tá? Segunda possibilidade que nós temos aqui, vamos lembrar aqui da legítima defesa. Legítima defesa ou estado de necessidade. Estado de necessidade. O estado de necessidade ou legítima defesa são aquilo que no direito penal chamamos de excludente de ilicitude. E o que é excludente de ilicitude? Se você mata alguém em legítima defesa, você não responde pelo crime de homicídio, você não pode ser condenado por isso, porque ele exclui a ilicitude do ato. Como é que funciona mais ou menos? Mais ou menos, em linhas gerais, alguém saca uma arma e fala, vou te matar. Quando alguém ameaça tirar a sua vida, nasce para você um direito constitucional de tirar a vida dele antes para salvar a tua vida. Isso em legítima defesa. Mas, gente, pelo amor de Deus, não é assim, tá brigando em casa com a mulher fala no estresse, vou te matar. Aí você, Daniel falou que eu posso te matar. Não é assim. Tem lá a legislação penal que vai regular essa porra. Não vai me fazer cagada em casa e falar que eu mandei. Mas são excludentes de ilicitude. Estado de necessidade. Todo mundo passou no TRT 15 aqui, por exemplo. Amém? Amém? Amém. Amém. Passamos no TRT 15. Estamos lá, vamos comemorar. O Instituto Daniel Sena. Ah, não, o Instituto Daniel Sena sou eu, né? Puta que pariu. Antigamente eu falava, agora sou eu. Gente, aí a gente vai alugar um barco e vamos fazer um cruzeiro para comemorar. Né? Todo mundo lá festa, TRT, pô, estudei pra caraca, todo mundo festa lá, cachaça. E aí, pra economizar, obviamente, né, eu peguei um barco sem boia, tá, gente? Porque também, pô, já tinha um barco e tal. Aí peguei o barco sem boia. E aí o barco começa a afundar, gente. Passa perto de Ilhabela, começa a afundar. Na hora que começa a afundar, você fala, não, pelo amor de Deus, não é agora que eu vou morrer, não. Agora que eu passei no concurso, eu vou morrer? Negativo. Só que aparece uma boia do nada e só tem uma boia para todo mundo que está aprovado pegar aquela boia. Se todo mundo for para lá, a boia vai afundar. Nasce um direito para cada um matar os outros para garantir a sua própria vida. Está de necessidade. E aí quem for mais foda, mata o outro e garante a nomeação no outro dia, entendeu? Essa é a ideia. Já vai, ó, para academia para ficar fodão. Esse aqui é mais uma prova de que o direito à vida não é um direito absoluto. Terceira prova de que o direito à vida não é absoluto. Aborto. Pode praticar aborto no Brasil? Pode. Sim, o Código Penal traz duas hipóteses de aborto reguladas em lei. Uma chamada aborto sentimental, quando a mulher é vítima de estupro. O outro é chamado aborto necessário, quando a mulher está correndo o risco de morrer na hora do parto. Então, entre matar a mulher e a criança, mata a criança, porque a mulher faz mais filho, né? A criança não vai ter ninguém para cuidar, o Estado não quer esse problema. Então, mata a criança e deixa a mulher viva. E o aborto de feto? Primeiro, o que é lei. Por isso que eu falei. Primeiro, as duas previstas em lei só são esses dois. Ah, essa não é? Aí o STF interpretou e ampliou esse rol, trazendo a possibilidade do chamado aborto do feto anencefálico. Que isso é jurisprudencial. Essa é uma possibilidade definida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se for comprovado que você está grávida, né, que a mulher está grávida de um feto sem cérebro, aborto anencefálico. E eu vou testemunhar para vocês, uma vez eu peguei um caso contra o INSS de um bebê que nasceu sem cérebro. Quem nasce sem cérebro morre. Ah, Daniel, mas tem um vizinho lá. Não, esquece isso aí, né? É sem cérebro mesmo, gente. É oco aqui dentro. Então eu me lembro como se fosse hoje. Nunca mais vou esquecer esse caso. É oco. Então, tipo, imagina a sua cabeça e aqui o cabelo, né, o couro cabeludo vai lá para dentro, que não tem cérebro, não tem miolo. Só que a criança ficou viva. Só que viva no estado vegetativo, o bebê. Não fazia nada. Estava vivo, mas ficava... fazia nada. E foi no INSS, e o INSS indeferiu o auxílio-doença, dizendo que ele estava no pleno vigor da sua capacidade física. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, se um cara, um feto sem cérebro, não tem direito ao auxílio-doença, quem tem? Não é louco isso? Sério.
Aí entramos com uma ação na época, ganhamos a ação. No dia que a gente foi comunicar a ação, o bebê morreu. Por quê? Porque não vive. Sim. Não vive sem cérebro. Então, por isso que o STF ampliou. Aí o STF falou assim, ó, feto sem cérebro não precisa ter. Já mata ele logo, já tira ele. Por quê? Porque ele não vai ficar vivo. Aí você diminui o sofrimento, porque é pior quando nasce e depois morre, né? Bem pior. E agora, atenção para isso, tá, gente? Porque você vai estar assistindo esse curso e eu não sei quando você vai fazer, porque esse curso aqui é seu até você passar no seu concurso lá, para quem está estudando com a gente no Carreiras Tribunais. Então, olha só, preste atenção. O STF está discutindo esse tema e agora convocou uma audiência pública para autorizar o aborto sem nenhuma justificativa, até o 3º mês de gestação. Então, é uma tendência do STF autorizar o aborto sem justificativa. Vamos esperar para ver o que o Supremo vai falar sobre isso aqui. Obviamente que quando sair isso, a gente vai atualizar para vocês, tá? Mas para quem já está com o edital aberto, vale o que está valendo hoje. Essas são as hipóteses de aborto que nós temos no Brasil. Beleza? Se eu posso praticar aborto, então o direito à vida não é absoluto. Né? Então, algumas provas aqui de que o direito à vida não é um direito absoluto, tá? Um outro tema que é interessante sobre o direito à vida diz respeito à tortura. Tortura. Pode praticar tortura no Brasil? Não, e não pode em nenhuma hipótese. Não tem nenhuma possibilidade de prática de tortura. Mas você fala assim, Daniel, o que a tortura tem a ver com o direito à vida? É porque o direito à vida, ele vai além do simples fato do indivíduo ficar vivo. O direito à vida é o direito do cara ficar vivo, mas também vivo com dignidade. Então, tudo aquilo que infringir a vida ou a integridade física, moral do indivíduo, você está ferindo o direito à vida. Tá? Então, dentro da Constituição Federal, você vai ter, por exemplo, o inciso 3, no artigo 5º, que vai falar que ninguém pode sofrer tratamento desumano, degradante ou ser praticada tortura. Proibido. Todo mundo tem que ser tratado com dignidade. Isso vai ser estendido, por exemplo, aos presos. Então, preso tem direito a ser tratado com dignidade. Ele só perdeu a liberdade de locomoção dele. Né? Mas ele permanece com o seu direito à integridade física, moral. Por isso que qualquer coisa que você fizer com um preso, por exemplo, que ultrapasse esse limite, pode ser considerado tortura. Tá? Então, muito cuidado. E muito cuidado com um detalhe aqui que é bem interessante. Não existe exceção que permita a prática de tortura. Então, alguns doutrinadores vão trazer a ideia de que a vedação da tortura é absoluta. Que não tem exceção. Não tem nenhum permissivo na Constituição, nas leis que permitem tortura. Cuidado. Já vi questão de tribunal dizendo assim, certo ou errado? É vedado a prática de tortura, salvo em caso de guerra declarada. Aí o bisonho do aluno fala, se eu posso matar, que dirá tirar uma unha, né? Cortar o cara lá, né? Deve poder, né? Não, bisonho, eu posso matar, eu não posso torturar. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui, que é um tema legal, que pode aparecer na sua prova. Beleza? E lembrar também que o direito à vida, ele vai dar uma concretude para o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana não é só um mero princípio ético-filosófico. Lembra dessa questão? Por quê? O próprio direito à vida, ele vai ser um dos primeiros direitos fundamentais que vai garantir essa efetividade de direito aí. Beleza aqui? Tranquilo? Matamos vida, né? Vamos agora para mais um direito individual do artigo 5º, direito à igualdade. Igualdade. Direito à igualdade, que também pode aparecer na sua prova como isonomia. Então, igualdade e isonomia são exemplos, são nomes para o mesmo instituto, tá? Igualdade ou isonomia. O que é o direito à igualdade? O direito à igualdade é o direito de ser tratado da mesma forma. Então, em simples palavras, direito à igualdade é o direito de ser tratado da mesma forma. Veja como que a Constituição se preocupou com a igualdade. Ela começa o artigo 5º dizendo o quê? Todos são iguais perante a lei. Depois ela diz,
garantindo-se a igualdade. Depois do inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então a Constituição é meio preocupada com a igualdade, porque o Brasil viveu historicamente vários anos com muita desigualdade, tá? E aí o Brasil acaba com isso na Constituição de 88, trazendo, ó, todo mundo tem que se tratar da mesma forma. Isso é um princípio republicano que deve ser seguido. Só que, se todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, inclusive a mulher deve ser tratada igual ao homem, por que cargas d'água a licença maternidade é 120 dias e a da paternidade é meros 5 dias? Né? Ou então, outra coisa injusta que tem na Constituição Federal, a aposentadoria. A mulher se aposenta 5 anos menos que o homem. Quer dizer que a mulher trabalha mais. Tá. Aí depois, serviço militar obrigatório. É obrigado para quem aquela porcaria? Para o homem, para a mulher não, fica de boa. Tá. Se tem igualdade, se todo mundo tem que se tratar da mesma forma, por que existem essas diferenças aqui? Né? Ou então, concurso público em que tem prova física. O homem tem que ir lá, ser fodão, fazer 10 bar. A mulher não, a mulher sobe, pinta a unha, canta e desce. Por que essa diferença, né? Aqui surge um conceito muito importante do direito. Ele divide o conceito de igualdade em 2 espécies. Um chamado de igualdade formal, o outro chamado de igualdade material. Igualdade formal, ou também chamada de igualdade jurídica, é a igualdade onde todo mundo é tratado da mesma forma. Igualdade formal é a que está prevista no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Igualdade formal, por exemplo, carteira de motorista, quantos anos a gente tira? 18, se for mulher. 18, se for homem. Igualdade formal. Todo mundo ser tratado da mesma forma. Outra questão, prova objetiva do concurso. Tem prova diferente do homem para a mulher? Tem prova mais fácil? Não tem, a mesma prova, igualdade formal. Ok? Então, igualdade formal é aquela circunstância onde todo mundo é tratado da mesma forma. Beleza? Eleição. Quantos anos você pode ter que eleger? 16. Todo mundo, homem e mulher. A igualdade material, ela surge numa necessidade de trazer uma igualdade mais real. E por que igualdade mais real? Porque em algumas circunstâncias, o homem e a mulher não estão na mesma posição. Por isso, eles não podem ser tratados da mesma forma, senão seria injusto. Licença maternidade, 120 dias. Licença paternidade, 5. Por que essa diferença? Porque a mulher rala muito mais, os 9 meses de gravidez. Depois ainda tem que recuperar. Muito mais ralado para ela do que para o cara. Bebeu cachaça a vida toda para comemorar o filho e quando nasce ainda bebe mais. E a mulher está lá ferrada. Então, como a mulher sofre mais, ela precisa de mais tempo para se recuperar. O que eu tenho aqui? Homem e mulher em posição jurídica diferente. Então, se a mulher está numa situação mais prejudicada do que o homem, ela tem que ser tratada de forma diferente. É daqui que surge o conceito de igualdade material. Igualdade material, eu pego pessoas que estão em situação jurídica diferente e trato elas de forma diferente. Por quê? Porque se elas estão em situação jurídica diferente e eu tratá-las iguais, eu vou ser injusto. A justiça só ocorre quando eu trato de forma diferente. É daqui que surge a igualdade material. Então tem uma expressão que define a igualdade material muito cobrada em prova. E essa expressão é: igualdade material é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida das suas desigualdades. Então, quem é igual, eu trato igual. Quem é diferente, eu trato diferente. Por isso que a igualdade material, ela também é chamada de igualdade substancial ou igualdade efetiva, real. Exemplos de igualdade material que nós temos no Brasil. Primeiro, entre homem e mulher. Então, em algumas circunstâncias, homem e mulher são diferentes. Por exemplo, licença maternidade, igualdade material. Violência doméstica. Por que tem a Lei Maria da Penha? Porque a mulher é mais vítima de violência doméstica do que o homem. Por isso que tem a Lei Maria da Penha. Ela é mais protetiva para a mulher. Igualdade material. Ok?
Outro exemplo aqui de igualdade material, e é um dos exemplos mais fodas hoje no Brasil. As chamadas ações afirmativas. Toda vez que aparecer em prova ação afirmativa, você tem que lembrar disso aqui. Ações afirmativas. Daniel, o que são ações afirmativas? São a mesma coisa que discriminações positivas. Ficou mais claro? Lógico que não, né? Então, ação afirmativa ou discriminação positiva é quando o Estado cria política pública dirigida a uma minoria social com o objetivo de reparar algum prejuízo social que essa minoria sofreu, seja pela história, seja pelas políticas. O exemplo mais atual de ação afirmativa é o que nós temos em relação aos afrodescendentes no Brasil. Então, a política de reserva de vaga para afrodescendente em universidades ou em concurso público é uma política de ação afirmativa, exatamente para compensar os prejuízos históricos causados aos afrodescendentes. Você reserva mais vaga no concurso público para eles. Qual que foi a lógica disso? Olhando para os servidores públicos e para as universidades públicas, percebeu-se que os afrodescendentes eram a minoria, quando eles são, na verdade, a maioria da população brasileira. Daqui que surge a ação afirmativa. Segundo o IBGE, a maior parte dos brasileiros são afrodescendentes. Ou pardos, né? Tá, se a maior parte é afrodescendente, por que a maior parte de afrodescendente não está na faculdade, não está na política? E aí a razão foi, porque eles não tiveram oportunidade. Então vamos dar uma compensação. Então são políticas públicas de compensação social. Então você tem hoje para afrodescendente, você tem para pessoas com deficiência. Então no concurso público a pessoa com deficiência vai ter direito a no mínimo 5% das vagas. O afrodescendente vai ter no mínimo 20% das vagas. Né? São políticas que visam trazer igualdade material. Tudo bem? Tá? Questãozinha bem bacana que pode aparecer na sua prova. Outra questão interessante sobre igualdade é a igualdade nos concursos públicos. Um dos princípios que deve ser observado no concurso público é o princípio da isonomia. Por quê? Porque o concurso público todo mundo tem que ter a mesma chance de fazer a prova. A pergunta que surge é: eu posso criar uma regra diferenciada de acesso ao cargo público? Tipo, nesse concurso aqui, baixinho não entra, só quem tem altura mínima. Posso fazer isso? Pode. Ou então chegar no concurso e falar assim, ó, nesse concurso aqui, quem é velho não entra, só quem é mais novo. Pode. Então a pergunta é, eu posso ter esses critérios distintivos? Posso. Posso desde que observados 2 requisitos. Então, para ter distinções, eu tenho que observar 2 requisitos. Primeiro requisito, tem que haver previsão em lei. Cuidado, não é no edital, tá? É previsão em lei. Errou uma questão assim hoje? Então, pronto, exatamente. Se ele colocar lá previsão no edital, não, é previsão em lei. Então, para você ter um critério distintivo, tem que ter na lei do cargo. Então, por exemplo, a lei do cargo exige psicotécnico, pronto, então posso cobrar psicotécnico na prova. Inclusive, isso é sumulado pelo STF, súmula vinculante. Né? A lei do cargo exige altura e idade, pronto, se a lei do cargo exige altura e exige idade, posso cobrar isso. Tudo bem? O outro requisito é que esse critério tem que ser necessário ao cargo. Necessário ao cargo. E dizer que ele é necessário ao cargo significa dizer, altura, exigir altura mínima é necessário para ser técnico de um tribunal? Não. Posso ter um anão que ele desenvolve as funções. Agora, ter altura mínima é necessário para o cara ser policial militar? Sim, razoável. Até porque o policial militar tem que ter um certo vigor físico. Já imaginou o policial militar lá? Parado, vagabundo, mão na cabeça! Tem sentido. Então você pode ir lá e restringir a altura. Mesma coisa a idade. Para ser policial, posso restringir a idade, porque o cara precisa de vigor físico. Então essa é a ideia.
Numa penitenciária feminina, eu posso restringir o acesso a homens, posso fazer um concurso para ter mais mulher do que homem. E o inverso também é a mesma coisa, tá? Então, distinções. Tem que ter previsão em lei e tem que ser necessário ao cargo. É com base nisso aqui que o STF decidiu ano passado que não pode ser impedido alguém de entrar no cargo público em razão da tatuagem. Salvo se a tatuagem for ofensiva à instituição. Então, se o cara vai entrar, por exemplo, numa Polícia Federal, né? Polícia Federal faz parte da segurança pública. Aí, na hora que ele vai fazer o exame médico, que ele tira a camisa, tem uma folha de maconha gigante, né, nas costas dele lá. Pode restringir o acesso desse cara? Pode. Eu estava dando aula numa turma cheia, o aluno levanta e fala assim, mas oi, o que eu faço? Eu falei, caralho, você tem uma folha de maconha tatuada? Aí ele, pois é, né? Eu falei, então, não precisa tirar, você circula ela, faz uma outra tatuagem, coloca um X e diga não às drogas, ainda vai ter vantagem lá, né? Diga não às drogas, ainda usa a tatuagem lá. Nossa, quem faz isso? Pois é, tem visões para tudo, né? Então, guardem que essa questão da tatuagem é muito bacana aí para ser trabalhada em prova, a questão de idade, tudo isso aqui já caiu em prova, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo? Beleza? Tá? Então, direito à igualdade, esses são os temas mais relevantes aí que você tem em concurso público. Vamos agora para o direito à liberdade, onde nós vamos precisar um pouco mais do auxílio do artigo 5º, né? Vamos ler mais incisos. Agora que eu faço minha tatuagem no braço. Que vão falar de liberdade. Liberdade. Queridos, lembrando aí da nossa primeira aula, quando a gente fala de liberdade, nós estamos falando aqui de um direito atrelado a qual geração de direitos fundamentais? Aos terceiros, segundos. Vai chutando, terceira, segunda, só que é a primeira, tá, gente? Então, primeira geração de direitos fundamentais. É verdade. E por que ela é primeira geração de direitos fundamentais? Porque ela gera aquele efeito de defesa, né, de resistência. Se eu tenho liberdade, o Estado não pode me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. Sim. Então, a liberdade dentro do artigo 5º é um dos direitos que vai ter a maior amplitude, ele vai se traduzir em vários dispositivos, tá? E o primeiro dispositivo de liberdade que nós temos no artigo 5º é a chamada liberdade de ação. A liberdade de ação está prevista no inciso 2. Liberdade de ação diz assim no inciso 2: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Liberdade de ação. E o que é essa liberdade de ação? Ele está dizendo para as pessoas, a única coisa que pode impedir você de fazer qualquer coisa é a existência de uma lei. Esse dispositivo, ele também nos traz o chamado princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Então, esse princípio diz que só a lei pode restringir. Só que essa mensagem aqui de legalidade, ela vai depender do destinatário, e dependendo do destinatário, ela vai ser de um jeito ou de outro. Quando a legalidade ela é destinada a um particular, ela significa uma coisa. Quando a legalidade é destinada a um agente público, ela significa outra coisa. Então, legalidade ou essa liberdade de ação para um particular significa que o particular pode fazer tudo que não for proibido. Então, a única coisa que limita a ação de um particular é se a lei proibir ele de fazer aquilo. Então, por exemplo, você pode tomar banho pelado em casa? Pode, não tem nada que proíbe. Você pode sair pelado na rua? Não, porque aí tem algo que proíbe. Esse é o conceito. Tá? Já para o agente público não tem tanta liberdade. Porque o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou que a lei permite. Então, é a falta de compreensão dessa bipolaridade que você assume quando você passa no concurso, é que faz com que algumas pessoas façam cagada no cargo público e percam seus cargos.
Né? Então, se você não compreender que quando você tiver um cargo público você não pode agir como particular, um dia você vai levar uma catracada e vai perder ele. Então, por exemplo, passei lá no TRT, aí estou com um carro do TRT para fazer o cumprimento de algumas ações judiciais. Beleza. Aí eu vou passar no mercado para comprar umas compras lá para casa, aproveitar que eu estou com uma viatura do Estado, né? Passar a fazer umas compras. Posso fazer isso? Não. A lei não manda e nem me permite que eu faça isso. Então essa compreensão que você tem que ter noção. Tá? Quando você agir como particular, quando você agir como agente público. Quando eu trabalhava no DEPEN, uma vez um preso lá, beira-mar, ele fez uma cagada lá, e os caras falaram, vamos entrar lá, descer a porrada nele e matar. Falei, quem quer fazer isso? Todo mundo, eu! A lei manda e pode, ou permite que a gente faça isso? Aí todo mundo, não, então eu não posso fazer, pô. Eu não estou aqui como Daniel, estou aqui como agente público. Se eu estou como agente público, eu não posso fazer aquilo que a lei não manda e que a lei não permite. Acabou. Às vezes você vai estar lá numa audiência lá como escrevente lá. Vai estar na audiência. Aí tu vê lá outra parte lá, dá vontade de voar no cangote do cara lá e descer umas porradas. Porque dá. A audiência dá. Você vai olhar e falar assim, velho, que cara tá mentindo, velho. Você vai olhar. Dá vontade de descer a porrada, filho da puta. Dá raiva. Tá, mas eu tô lá como agente público. Acabou. Que tá nos autos, que tá no processo, é o que eu tenho que fazer. E essa é a pegada que você tem que ter, tá? Trazendo um pouco de percepção também da atividade que você vai desenvolver aí para o Estado. Essa é a primeira liberdade que a Constituição traz no inciso 2. A segunda muito cobrada em prova, liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. Inciso 4 do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, gente, muito cuidado, principalmente para quem vai fazer prova pela primeira vez agora, quando vocês encontrarem questões de prova dizendo palavras como vedado. Palavras como vedado, elas são tops para serem cobradas em prova. Né? Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado é proibido. Então, você pode manifestar o seu pensamento, mas você não pode ficar anônimo. É proibido. E por que você não pode ficar anônimo? Por causa do inciso 5. Porque o inciso 5 diz que se você causar dano à imagem ou dano moral ou material a uma outra pessoa, essa pessoa que sofreu dano tem o direito à reparação desse dano, que é o direito à indenização. Indenização por danos morais, materiais ou à imagem, ou aos três, se tiver danos para os três. Né? Então você tem direito à indenização. Tá? Por isso que você tem que identificar. Com base nesse dispositivo, nós temos algumas discussões interessantes que já apareceram em prova. Primeiro, sobre denúncia anônima. Denúncia anônima. Se é vedado o anonimato, a denúncia anônima é permitida no Brasil? Não é doido isso? Porque a Constituição fala que é vedado o anonimato. E aí, a denúncia anônima ela é permitida? Sim. Ela é permitida, ela é constitucional, desde que, gravem isso, porque aqui é onde a questão da prova vem, desde que ela não seja o único motivo para instauração de um procedimento formal de investigação. Ou seja, eu não posso utilizar a denúncia anônima para instaurar um inquérito policial, por exemplo. Só a denúncia anônima. Porque senão qualquer pessoa brigou com a vizinha, você fala, vou foder essa vizinha. Liga lá para a polícia e fala assim, a minha vizinha aqui é traficante. Onde é que você mora? Minha vizinha. Primeiro que você não vai falar onde você mora, né? Você não deixa de ser denúncia anônima, vai descobrir quem é você, bisonho. Mas se tu falasse isso, e tipo, pronto, a polícia fosse lá e prendesse a pessoa, você podia inventar uma mentira e as pessoas serem prejudicadas. Então, quando chega uma denúncia anônima na delegacia, a polícia não simplesmente vai lá e prende. Ela vai investigar para ver até que ponto aquela denúncia anônima ela é procedente ou não. Tudo bem? Então, cuidado que isso aqui já caiu em prova. Segunda questão que já caiu em prova também, atrelada à manifestação do pensamento. Marcha da maconha. Marcha da maconha. Queridos, marcha da maconha. Ir para as ruas lá numa manifestação. Queremos maconha, tchururu, queremos maconha. Isso é constitucional, sim ou não? Eu acho que é. Sim. Sim, é constitucional. O STF entendeu que é constitucional você manifestar a sua opinião em prol da legalização
da maconha. O que você não pode ir lá na hora da marcha da maconha fumar um baseado. Aí não, aí você vai estar cometendo ilícito penal. Né? Ó, aqui, ó, queremos maconha, tchururu. Não, aí não pode, tá? Então, marchar pela ideia pode, usar a droga ainda é uma conduta criminalizada, tá? Até porque ninguém vai marchar depois de fumar um baseado. É lógico, né? Tem isso também. Pode falar. Mas ser usuário não é crime, né? Sim, lógico que é. É, menino. As pessoas confundem. Você vê um polícia tem As que ir embora. pessoas confundem não ser crime com a despenalização que ocorreu do uso de droga. Então, quem usa a droga pratica crime, mas não tem uma pena tão rigorosa como a pena de quem trafica. É igual comprar CD pirata. É o CD pirata, mais ou menos. Se você tiver, tipo assim, comprar o CD pirata, o dia a dia, não é criminalizado, tá? Receptar o CD pirata, aí você pode cair num crime. Seria uma ideia. Usar a droga é crime, tá lá, vai ter lá. Só que a pena é uma pena pífia. Tipo, você vai lá no juiz, o juiz fala assim, ó, não pode usar droga não, filho, vai destruir seus neurônios, parará, beleza? Entendeu? Você leva uma pagação de sapo e vai para casa. Por isso que as pessoas começaram a ter essa noção errônea de que não é crime mais, mas é. Tá? Então o uso de drogas ainda é. Oi? Qualquer droga é crime. Qualquer droga ilícita é. Porque você tem as drogas, no Brasil tem esse conceito, né? Então, cigarro é uma droga lícita, álcool é droga lícita, né? Se for droga ilícita, aí ela é considerada crime. Outra discussão bacana sobre manifestação do pensamento, que eu já falei hoje, mas eu vou repetir, é da profissão de jornalista. Então, para ser jornalista, é necessário ser formado em jornalismo? Não, por quê? Porque a profissão de jornalista, ela decorre da livre manifestação do pensamento, da informação. Tá? Por isso que não precisa ser formado. Outro. Biografia, outra questão também bacana que já caiu em prova. Salvo engano, caiu na última prova TRT-15. Biografia. Se alguém escreve sobre a vida de outra pessoa, a biografia sobre a vida de outra pessoa, precisa de autorização do biografado para escrever sobre a vida dele? Não. O STF disse que não precisa. Então, para escrever sobre a vida de outra pessoa, não é necessária a autorização dessa outra pessoa. Óbvio que, se a pessoa sobre quem foi escrita a obra se sentir ofendido, pode ingressar com uma ação de indenização. Então, o fato de não necessitar de autorização não impede de ocorrer dano e haver indenização. Mas não precisa de autorização. Esse case foi baseado numa obra sobre a vida do Roberto Carlos. Sim. Foi ele que gerou essa questão aí, essa discussão. Pô, pegamos aqui, ó, pegamos os principais tópicos, além do texto, tá, gente? Porque é o seguinte, você pode ter uma questão da sua prova que copia só o texto constitucional, pronto, já é uma questão. Então você tem que lembrar do que está escrito. E também dessas discussões aqui que podem aparecer na sua prova. Dúvidas até aqui? Se não temos dúvidas, tomamos um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para mais direito à liberdade.